Amém. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Amém. Quem vos cumprimenta, a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapaba, São Paulo. Amém, meus irmãos. Estou aqui com os irmãos, abri aí esta live, amém, nesse momento, para nós trazermos aqui, irmãos, um pequeno estudo da palavra de Deus, amém? Somente para o estudo mesmo, porque daqui a pouco, às 3 horas da madrugada, nós estaremos no segundo dia da campanha de oração, amém? Estaremos orando, estaremos clamando na campanha Minha Família nas Mãos de Deus, Estaremos orando também na campanha da preparação para a volta de Cristo e também a campanha pela salvação das almas perdidas. A paz do Senhor, irmão Cristiano Rodrigues de Uberlândia, que bênção, Paz do Senhor, irmã Cleonício, irmã Tati, Davi Fernandes, Deus abençoa Meire, Jussiara, Irmã Miriam, irmão Márcio, Valmira, Deus abençoa Ricardo, Davi Oliveira, que bênção, Cristiane da Luz, Maria Rita, Fabiana Silva, Silvana Querubino, Rosemary, Cláudia Mendes, Raquel Maria, José Francisco Oliveira, Eva Rodrigues, amém, Eliana, Neia Fontana, paz do Senhor, Maria Helena, que bênção, irmã, Sueli, Antônio Moreira, Mônica, irmã Neuza, Ana Silva, Raquel França, Elisângela, Noêmia, paz do Senhor, irmã Marilda, Maria da Penha, Paulo Sérgio, Ivaneide, Osiane, Maria Rita, Nilza Gomes, Cristina Sarmento, Rosa Maria, Deus abençoa Guia Silva, Michele Silva, Nilva, Manate Almeida, Deus abençoa André Cardoso, amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, amém. Logo mais aí, às 3 horas da madrugada, nós estaremos em oração, tá bom? Você quiser deixar seu pedido de oração, pode deixar, porque às 3 horas da madrugada nós estaremos apresentando, todos os pedidos de oração, amém? Então, nesse momento, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o batismo, amém? Gostaria de falar sobre o batismo. Os irmãos que forem tendo alguma dúvida, vocês podem deixar a pergunta, Porque aí, mesmo que não dê para me ler no momento do estudo, mas depois eu posso estar lendo a sua dúvida, e aquilo que eu souber, eu estarei compartilhando com você, respondendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, ou seja, esclarecendo a sua dúvida a respeito do batismo. Paz do Senhor, irmã Terezinha, Fabiano Santos, Vilma, Luana, Joanira, irmã Valquíria, Deus abençoa vocês também, amém? Então vamos lá, primeiramente eu quero ler o texto bíblico aqui em Romanos, capítulo 6, amém? Para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha aí, meus irmãos, Então, quando o ser humano, quando alguém, ele decide cumprir com a justiça divina, que é o batismo, quando alguém decide, batizar, ser batizado, ele está decidindo o quê? Sepultar o teu velho homem, a tua velha mulher, com Cristo. Ele está sendo sepultado com Cristo no batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Olha aí, a partir do batismo, depois que você sepultou o teu velho homem, você agora não vive mais, é Cristo quem vive em você. Agora você assumiu um compromisso sério com Deus, E agora você é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e tudo
se fez novo na tua vida. Amém? Desde o momento que você já aceitou a Cristo, né? Tudo já se fez novo. E aí quando você sepulta o teu velho homem, pronto, agora você está ressuscitado com Cristo. Quando você sai das águas, você é ressuscitado com Cristo para viver para a glória de Deus. Não para envergonhar o nome do Senhor, mas para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. O que quer dizer isso? Que tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. No seu vestir, no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu falar, tudo que você fizer será para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Eu quero ler aqui com vocês, meus irmãos, né, o estudo, o que é batismo. Eu vou lendo e vou explicando para vocês, tá bom? O batismo é uma prática cristã, mediante a qual nós expressamos publicamente, não é ocultamente, não é escondido dos olhos das pessoas, não, é publicamente, de maneira voluntária, a nossa fé em Jesus Cristo. Quer dizer, ninguém é obrigado a ser batizado nas águas do rio, ninguém é obrigado a cumprir com a justiça divina. Isso é algo voluntário, né? Nós temos que nos dispor, nós temos que querer, né, se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. E aqui a gente vê que é de maneira voluntária, então, a nossa fé em Jesus Cristo e nossa decisão de viver conforme os ensinamentos dele. Então, olha aí, o que é batismo, né? Você decidiu que você não quer mais viver conforme a sua própria vontade. Então, batismo é uma prática cristã, mediante a qual você expressa publicamente, de maneira voluntária, não obrigatoriamente, sendo obrigado, né, a sua fé em Jesus Cristo. Amém? E você está manifestando também a sua decisão de viver conforme os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Eu não quero mais viver conforme o mundo quer que eu viva. Eu não quero mais viver conforme a minha carne quer que eu viva. Eu não quero mais cumprir com concupiscência, ou seja, com os desejos da minha carne. Eu quero fazer agora a vontade de Deus. Eu tomei uma decisão, eu me decidi que eu quero viver para Cristo. Amém? Isso, né, é você manifestando a sua fé, a sua decisão através do batismo. Olha aí. Aqui também diz ainda, quando nos batizamos, confirmamos que estamos de acordo, cremos e viveremos tudo que nós aprendemos da palavra de Deus. Então olha aí, quando você decide, né, descer as águas do batismo, você está confirmando que você está de acordo com a palavra, você crê, você quer viver tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, né? O batismo em águas é um acontecimento de suma importância na vida de todo crente em Jesus Cristo. Através do batismo é que nós testificamos que somos salvos e que não vivemos mais para o mundo, mas para agradar a Deus. Entenda aí, eu não disse que o batismo ele salva. Batismo não salva, ele apenas testifica. Amém? Olha aqui, ó. Através do batismo é que nós testificamos que somos salvos e que não vivemos mais para o mundo, mas agora nós vivemos para agradar a Deus. Além disso, o batismo é um revestimento de Cristo para a nossa vida, porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Gálatas capítulo 3 e versículo 27. Olha aí. Somos denominados filhos de Deus quando cremos e aceitamos a Cristo. Isso, você lembra de João capítulo 1, versículo 12? Que quando nós cremos que Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, a partir daquele momento nós recebemos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Então aqui está dizendo, né? Quando cremos e aceitamos a Cristo,
nós recebemos esse direito de sermos chamados de filhos de Deus. Portanto, a nossa fé nos levou, olha aí, a fé leva você e eu a obedecermos a Cristo, os mandamentos do Senhor, através do batismo. Por isso o batismo representa que estamos mortos para o pecado. Então, quando você batiza, você está sepultando o seu velho homem, cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de erros, né? Você bebia, você fumava, você batia, você mentia, você está sepultando aquele velho homem, aquela velha mulher. Momento em que entramos na água e elevados para uma nova vida, limpa e santa. Momento em que saímos da água, Colossenses 2,12. Olha, eu vou ler aqui para você, Colossenses 2,12. Vamos ver o que vai dizer a palavra do Senhor. Amém? Em Colossenses 2,12. Vai dizer assim a palavra de Deus. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha aí, mais uma vez está falando aqui do batismo, né? A gente foi sepultado com ele e ressuscitamos com ele. Que bênção. Para uma nova vida, né? O ato do batismo é quando o novo crente é imerso em águas correntes. É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para assim fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Olha aí, meus irmãos, olha aí, né? Então, nós somos batizados, o batismo bíblico. O batismo bíblico é aquele batismo que é feito em águas correntes, como Jesus, ele foi batizado em águas correntes. Jesus é o modelo bíblico, é o exemplo que Cristo deixou para nós. Nós vemos que ele foi batizado em águas correntes no Rio Jordão. E nós vemos também que outras pessoas também foram batizadas no Rio Jordão, em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o mandamento de Cristo, né? Está lá em Mateus 28:19, quando Jesus diz: ide, pregai o Evangelho, anunciai, ensinai as nações a guardar todas as palavras que estão escritas neste livro, e batizai, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha aí, né? E aqui vai dizer também: por que devemos ser batizados? Alguém deve questionar: por que eu tenho que ser batizado? Por que eu não posso somente aceitar Jesus e ficar ali na igreja, somente aceitar Jesus, pronto? Por que eu tenho que me batizar, irmã Alessandra? E por quê? Né? Qual o fundamento disso? Qual a explicação para isso? Né? Por que eu tenho que ser batizado? Eu não queria me batizar, eu não queria ser batizado. Será que eu não posso ficar ali na igreja, tomando a Santa Ceia, cantando um louvor, usando a oportunidade, pregando a palavra sem ser batizado? Para que a gente tem que ser batizado nas águas também? Bom, primeira coisa, nós sabemos que isso daí é um exemplo que Cristo deixou. Ele foi batizado e nós devemos seguir as suas pisaduras. Se ele, sendo filho de Deus, foi batizado para cumprir a justiça divina, nós também devemos seguir as tuas pisaduras, ser imitadores dele como filhos amados, né? Assim que diz a palavra: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então nós devemos imitar a Cristo, né? Ele é o modelo a ser seguido. Devemos andar como ele andou. Ele andou em amor, ele cumpriu com a justiça divina. Então, mesmo sem pecado, ele foi lá. Ele pediu para João Batista batizá-lo nas águas correntes do Rio Jordão. Amém? E nós devemos seguir este modelo, também sendo batizados. Porque a Bíblia diz em Marcos 16:15, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então tá aí, é um mandamento bíblico, é uma ordenança divina. Aquele que crer e for batizado será salvo.
Se eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, se eu acredito que Ele é o meu Salvador, por que eu vou rejeitar o batismo? Se o batismo faz parte das ordenanças de Cristo, por que eu vou rejeitar esta palavra de Deus? Né? Se eu amo Jesus verdadeiramente, não há o porquê eu não cumprir com a palavra de Deus. Amém? Se a palavra de Deus diz, batizando-as, ide, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ensina a todos os homens a guardar as minhas palavras, os meus mandamentos. Olha aí. Outra coisa, para que eu devo ser batizado? Para mostrar obediência a uma ordem do próprio Jesus. Amém? Leia Mateus, é isso que eu falei aqui, acabei de falar, né? Eu falei e agora eu vou ler. Leia Mateus 28, 19. O batismo, gente, não salva ninguém. Ninguém, não salva. Eu vou me batizar para me ser salvo. Não. Batismo não salva. Amém? Nem é complemento de salvação. Eu tenho que me batizar porque batismo, ele salva, é complemento de salvação. Não, o sacrifício de Cristo é suficiente, foi suficiente para nos salvar. Amém? Dos nossos pecados. Então, batismo não salva e nem é complemento de salvação, como algumas pessoas acham e até mesmo prega, que o batismo é complemento de salvação. Não, não é. Não é. Mas é um mandamento, é uma ordenança. E todo aquele que ama a Deus deve guardar a sua palavra, deve obedecer a sua palavra, deve praticar a sua palavra. E se está entre as ordenanças de Cristo, nós devemos cumprir. Nós devemos cumprir. Se ele diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo, por que eu não vou me batizar se eu já creio? Se eu estou crendo que ele é o Messias, que ele é o meu Salvador, por que eu vou rejeitar o batismo, sepultar o meu velho homem? Né? Não tem o porquê. Amém? Se eu amo, o amor, quem ama, cumpriu a lei, consegue obedecer todos os mandamentos de Deus. Aqui também diz, o Senhor Jesus, para cumprir a justiça divina, ele foi batizado sendo obediente ao seu Pai e nos deixando este lindo exemplo. Está lá em Mateus 3, 3 ao 17. Ele deixou exemplo como modelo, seu batismo como modelo. Todo aquele que quer ser meu discípulo, né? Meu Deus, todo mundo chamava ele de mestre, ele ensinava, ele estava ali para ensinar os seus discípulos como servir a Deus. Amém? E nós sabemos, meus irmãos, que ele ensinou tantas coisas sobre a humildade, submissão, foram tantas coisas maravilhosas, e uma delas está aí, né? A obediência à palavra de Deus. Para tornarmos, olha, outra coisa, por que nós devemos ser batizados? Para nos tornarmos membros da igreja. Porque como que você vai dizer, eu faço parte da igreja pentecostal Deus e Amor, eu faço parte da igreja presbiteriana, eu faço parte da igreja Assembleia de Deus, eu pertenço ao rol de membros da igreja. Como que eu posso dizer que eu faço parte de uma igreja se eu não sou batizada naquela denominação, né? Então, para você se tornar membro daquela determinada igreja, nós temos que ser batizados. Então, olha, o dever do batismo vem antes de sermos membros da igreja. E é um requisito para todos nós que queremos nos unir à igreja. Uma prova disso encontramos no livro de Atos 2, 41 e 42. Lembremos que para você poder participar das atividades da igreja, você precisa ser batizado nas águas. Então vamos ver. Atos 2, 41 e 42. Vamos ler aqui. Atos 2, 41 e 42, para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus, de sorte que foram batizados. Olha aí, aquele povo. Sabe aquele povão que Pedro ganhou lá, quase 3.000 almas se agregaram, se arrependeram dos seus pecados com a pregação do apóstolo Pedro? Então, essas pessoas, essas mesmas pessoas que creram, diz a Bíblia que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aí que lindo. Todas aquelas almas que receberam a palavra de Deus, olha aí, todos quanto receberam a palavra de Deus, que Pedro pregou, todas aquelas almas decidiram, né? Elas tomaram a decisão de cumprir com a justiça divina, foram batizados. Olha aí que bênção de Deus. Agora vamos ver, foram batizados para poder cumprir com a justiça divina e também para fazer parte da igreja de Cristo. Amém? Para participar das atividades também da igreja, né? O que o batismo não faz? Olha aí, eu já disse para vocês que o batismo não salva ninguém. Se alguém pensar, vou me batizar para me ser salvo, meu Deus, não vai conseguir ser salvo, porque o batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então olha, todavia mostra que uma vez que somos salvos, conhecemos a Deus, desejaremos em nossos corações obedecer a palavra de Deus, o qual inclui o batismo nas águas. Olha aí, a pessoa que verdadeiramente conheceu a Deus, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai desejar cumprir, obedecer toda, não é só a metade, não é parte da palavra de Deus. Quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, quando ela faz uma entrega total a Cristo, surge um desejo dentro dela, no coração dela querer obedecer a palavra de Deus. Eu falo para vocês que isto aconteceu comigo, no momento em que eu estava na igreja, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo antes do meu batismo nas águas. O quê? Irmã Alessandra, pode acontecer o batismo com o Espírito Santo antes de eu me batizar, de eu ser batizado nas águas? Claro que sim. Claro, se você der lugar, se você estiver em obediência à palavra de Deus, se você estiver orando, buscando com sede, Deus vai derramar dessa água sobre a tua vida, né? Como derramou sobre a minha vida. Então, fui batizada ali com o Espírito Santo de Deus, e eu comecei a sentir cada dia, mais desejo de estar mais perto de Deus, né? Aí veio aquele desejo de obedecer a palavra de Deus em tudo, não é só a metade, não é só parte da palavra de Cristo. Por isso, meus irmãos, que tem pessoas que não tiveram ainda um verdadeiro encontro com Deus, porque eles não sentem desejo de estar perto de Deus, de obedecer a palavra, não sentem nojo do pecado. Isto é sinal de que ainda não se entregaram de verdade para Cristo. Porque quando você se entrega de verdade para Deus, de corpo ao espírito, surge esse desejo dentro do seu coração de querer obedecer a palavra de Deus, de querer agradar a Deus em tudo, de cumprir com toda a palavra de Deus, inclusive o batismo, porque está entre as ordenanças da palavra de Deus. Amém? Então olha aí, se você teve um verdadeiro encontro com Deus, se você realmente, verdadeiramente conheceu Jesus, a verdade que liberta, automaticamente você vai sentir desejo no teu coração de obedecer a palavra de Deus. Você vai sentir desejo, eu quero me batizar, eu quero ser batizado nas águas, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero fazer parte, eu quero cumprir com a justiça divina. Amém? Então olha só, podemos dizer que o batismo não salva, mas ele faz parte da salvação. O batismo não nos faz transformados. Olha, o batismo não transforma. Outra coisa que o batismo não faz, ele não salva, e ele também não transforma a vida de ninguém, não regenera a vida de ninguém, porque a regeneração, isso é tarefa, sabe de quem? Do Espírito Santo de Deus. É somente o Espírito Santo de Deus que pode regenerar, que pode transformar a sua vida através da palavra de Deus. Olha aí, o batismo não nos faz transformados ou regenerar. Tem pessoa que fala, pode batizar bebendo, fumando, pode vir, vem um bêbado lá, vamos descer as águas batismais, você vai ser liberto. Não vai ser liberto nada, pode ser que ele até fique pior do que ele já está, porque ele está cumprindo com a justiça divina, sem estar o quê? Liberto dos seus pecados. Ele nem sabe o que é sepultar o velho homem,
né? Então, para a gente ser batizado nas águas, nós temos que entender o que é batismo, o que você está fazendo ali. Você não vai tomar apenas um banho de água fria, não. Você não vai tomar banho, amém? Tomar banho você toma no banheiro na tua casa. Você não vai se molhar porque está calor, não. Você vai cumprir com a justiça divina, sepultar o seu velho homem. Você vai morrer para o mundo. Você vai morrer para o pecado. Amém? Você vai morrer para o pecado. E viver para Cristo agora. Você vai viver para a glória de Deus depois que você sair dessas águas aí. Amém? E para você ser batizado nas águas, você tem que estar o quê? Liberta, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Para você aceitar Jesus, não precisa de estar o quê? Preparado, nem preparada. Você vem como está, né? Você vem fumando, bebendo, mentindo, praticando a maledicência, todo tipo de pecado. Jesus te aceita, te recebe, né? Mas para você ser batizado nas águas, gente, se trata de sepultamento do velho homem. Então você tem que estar liberto. Porque o batismo não liberta, não transforma, não regenera. Tem que estar liberto. Quem quer ser batizado tem que estar liberto do cigarro, da bebida. Daqui a pouquinho a gente chega lá, né? Vamos ler aqui, continuar. O batismo vem depois da nossa transformação e não antes. E nem durante a experiência da nossa conversão a Jesus. Depois que a pessoa tiver tudo acertadinho, bonitinho, transformado, regenerado, mudado, né? Pelo menos as coisas que tem, né, que ser mudado. Ele vai descer as águas para ser batizado. Amém? E se uma pessoa, irmã Alessandra, morrer sem o batismo, e aí ela vai ser salva? Amém? E se uma pessoa, e aí meus irmãos? Responde aí para mim, vamos ver. Se uma pessoa morrer sem ser batizada, ela aceitou Jesus, ela está liberta dos seus pecados. Foi liberta. Só que não deu tempo dela ser batizada nas águas. E aí, meus irmãos? Será que essa pessoa vai ser salva? Ela vai para o céu? Responde aí para mim. Todo mundo respondendo aí. O que vocês acham? Se uma pessoa morrer sem o batismo, ela vai ser salva? Ela aceitou Jesus, foi liberta dos pecados, só que não deu tempo dela ser batizada nas águas. E agora, irmãos? E agora? Será que essa pessoa vai para o céu, meus irmãos? Será que ela vai ser salva? Não deu tempo dela ser batizada. E aí? Responde aí, a Michele. Deixa eu ver. A Micheline está dizendo que sim, que ela vai morar no céu. A Elisângela também. A Adriana, que é a Débora. A Débora também está dizendo. A Fabiana Lima está dizendo sim, dependente da situação. A Ilka está dizendo que sim, Jorge também, a Valmira também, Maria Helena também está dizendo que sim, Lucinéia está dizendo também, vai ser salva sim. Ah tá, vocês estão prestando atenção, né? Ou vocês já sabiam, né? Amém? Realmente, irmãos, ela vai ser salva, né? Se ela está em obediência, se ela não tiver em obediência à palavra de Deus, aí eu não digo nada, né? Mas se a pessoa aceitou Jesus, e ela está praticando a palavra, ela está obedecendo, ela tem obra que prova que a sua fé é verdadeira, ela tem obra que prova que verdadeiramente ela é salva, amém? Então essa pessoa, mesmo que não tenha tido tempo dela ser batizada nas águas, é claro que ela vai ser salva, ela vai para o céu, amém? A não ser que ela rejeitou o batismo. Não, eu não quero ser batizada e ficou resistindo, eu não quero ser batizada, eu não quero cumprir, porque isso aqui faz parte da ordenança. Se a pessoa rejeitar o batismo, ela está rejeitando a palavra de Deus, né? Ela não quer cumprir com toda a palavra de Deus. Mas se a pessoa não rejeitou, ela estava se preparando, ela queria o batismo, mas não deu tempo, claro que ela vai ser salva, amém? Então tá bom. Imaginemos agora alguém tendo aceitado a Jesus como Salvador, vivendo sinceramente, é o que eu acabei de falar aqui. E agora, morreu sem batismo, será que foi salva? Se a pessoa sendo crente em Jesus não teve oportunidade de ser batizada, será salva pela misericórdia de Deus, pois ela aguardava este momento para demonstrar sua plena obediência ao Senhor Jesus. Um exemplo disso é o caso do ladrão.
Olha, tem até exemplo, Lucas 23, 43. Lembra daquele ladrão que estava pendurado à direita de Jesus Cristo, lá na cruz, meus irmãos? Não deu tempo dele ser o quê? Batizado nas águas. Ele só creu, deu tempo dele crer. Deu apenas tempo dele confessar que Jesus Cristo era Senhor da vida dele, né? Deu só tempo dele aceitar Jesus. Mas de batizar não deu tempo, não tinha como ele descer da cruz e ser levado para ser batizado em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Só deu tempo dele aceitar Jesus, e ele foi salvo. O que Jesus falou para ele? Ainda hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Olha aí, tá vendo? Que bênção de Deus. Agora outra pergunta aqui, ó. A criança pode ser batizada? Criança pode ser batizada, meus irmãos? Rosimeire está dizendo que não. Amém? Criança recém-nascido. E aí? Pode ser batizada as crianças recém-nascidas, meus irmãos? Seu bebezinho aí, 3 meses, 10 meses, 1 aninho de idade, pode ser batizado? Tem que batizar ele, a criancinha? Responde aí para mim, os irmãos. Você crê que tem que ser batizado? Sim ou não? Uma criança? Não, Tiago está dizendo que não. Amém. A Rosa Maria está dizendo que não. Aqueles que acham que sim, né? Tem pessoas que falam, não, tem que ser batizado, né? Tem que batizar a criança, porque senão vem o mal lá, o bicho lá, sei lá o que. Tem aquelas histórias, né, dos nossos antepassados. Mas isso tudo aí é lenda, né, meus irmãos? Isso é história, porque não tem nada de bíblico. Na Bíblia nós não vemos nenhuma criança sendo batizada. O que aconteceu com Jesus logo após o teu nascimento? A Bíblia diz que Jesus, ele foi apresentado no templo. A mãe de Jesus, pai dele, José, né? Eu digo pai, mas sabemos que ele era filho de Deus, né? Estou dizendo pai aqui, José. Levaram ele lá no templo para ser apresentado por Simeão. Simeão apresentou ele para Deus. Ele foi apenas apresentado a Deus e não batizado, né? E eu disse que tudo que Jesus fez foi para deixar de modelo, de exemplo para todos nós. Então, gente, afinal, para que batizar uma criança se ela não tem pecado? Ela não tem do que se arrepender. Amém? Uma criança, ela não sabe discernir entre a sua mão esquerda e direita. Como que ela sabe se ela tem pecado? Né? O batismo é para pessoas arrependidas dos seus pecados. Agora, a criança vai estar arrependida do quê? Se ela nem sabe o que é pecado, ela nem sabe o que é isso, a palavra se arrepender. Se você falar para ela, filho, arrependa do seu pecado, ela vai chorar, ela vai te estranhar, vai abrir o bocão a chorar. Amém? Arrepender do quê? Batismo, irmãos, é para sepultar velho homem. E criança não tem velho homem para sepultar, porque criança não tem pecado. Amém? Então não tem como, não existe um texto bíblico que nós possamos pegar e falar, ó, gente, tem que batizar a criança, porque está aqui, ó, está escrito na Bíblia não está escrito que criança tem que ser batizada. Amém? Então olha, ó, não, as crianças ainda não podem fazer o uso completo da razão, e elas não estão em condições de cumprir com esses 2 requisitos. Criança, irmãos, ela nem sabe o que ela quer da vida. Como que você vai batizar uma criança, ela não sabe nem o que ela quer? Amém? Tem que ser pessoa que sabe o que ela quer, pessoas decididas, que sabe o que é pecado, ela faz o uso completo da razão. Amém? Criança não pode fazer o uso completo da razão, né? Então, somente pessoas maduras, pessoas que sabem, né, o que querem para a sua vida, amém? É que podem ser batizadas. Ela sabe, ó, estou sepultando meu velho homem aqui, meu homem, velho homem cheio do pecado. Ela sabe o que é isso, amém? Olha aqui também, elas ainda não exercem a fé, pois não tem o que? Maturidade. Então batismo é para pessoas maduras,
pessoas que têm maturidade. Agora, uma criança que não tem nem maturidade, irmãos, como que você vai batizar uma criança que não tem, que não possui maturidade, né? Para crer, elas ainda não exercem a fé, pois não têm maturidade para crer e não precisam ser batizadas. Jesus afirmou que dos tais é o reino dos céus. Alguns afirmam que as crianças precisam ser batizadas por causa do pecado original. Olha aí, alguns afirmam que as crianças precisam ser batizadas por causa do pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. Se fosse assim, a morte de Cristo seria em vão. Se fosse desse jeito, a morte de Cristo seria em vão. Amém? Então o pecado de Adão estaria sobre nós? Não. A Bíblia afirma em Ezequiel 18, 4 ao 20, que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. E vamos ler lá, Ezequiel 18, 4 ao 20. Ezequiel 18, 4 ao 20, olha o que diz aqui, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma do que pecar, essa morrerá. Deixa eu ver o versículo 20 aqui, porque é muito grande. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do seu filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, olha aí, está dizendo o quê? Que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Ninguém paga pelo pecado de ninguém. Entendeu? Ninguém paga, ninguém é responsável pelo pecado do outro. Meu filho pecou, ele é responsável pelo seu próprio pecado. Eu pequei, eu sou responsável pelo meu próprio pecado, né? Eu não vou pagar pelo pecado de ninguém, eu vou pagar pelos meus pecados. Eu vou sofrer a consequência dos meus pecados e não do pecado do meu vizinho. Amém? A Bíblia nos fala acerca de apresentarmos as crianças. Jesus, quando criança, não foi batizado, sim apresentado. Está em Lucas 2, 25 ao 33. Amém? Deixa eu ver aqui. O que é necessário para eu ser batizado? Vamos lá. O que é necessário? Irmã Alessandra, eu quero ser batizado. Amém? Não importa a igreja que você está, não. Amém? Eu quero ser batizado. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Amém? Esse é o primeiro passo, porque não tem como batizar uma pessoa que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não reconhece, não confessa Jesus Cristo como teu Salvador. Então, para a pessoa ser batizada, o primeiro passo, ela tem que crer, ela tem que aceitar a Jesus como Salvador da alma dela. A Bíblia diz: quem crê e for batizado. Vemos que a palavra crer vem antes da palavra ser batizado. Então, o primeiro passo, temos que crer. Segunda coisa necessária, a pessoa tem que estar arrependido dos seus pecados. Está lá em Atos 2, 37, 38. Atos 2, 37 ao 38. Olha o que vai dizer. Ouvindo eles isto, compungiram, ou sentiram-se arrependidos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Não há nenhuma contradição no batismo. Alguém vai dizer: nossa, mas aqui está falando que tem que batizar em nome de Jesus, e lá em Mateus está falando que tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, aqui se trata do povo judeu. Eles não aceitavam Jesus, eles não tinham Jesus. Por isso aqui está dizendo: seja batizado em nome de Jesus Cristo. Porque aquele povo ali, eles não aceitavam Jesus, eles não tinham Jesus como Filho de Deus. Por isso Pedro está explicando do batismo em nome de Jesus. Eles tinham o Pai, eles tinham o Espírito Santo, mas eles não tinham Jesus Cristo ainda na sua vida. Amém? Faltava Jesus. Eles tinham o Pai, eles tinham recebido o Espírito Santo. Amém? Mas faltava Jesus Cristo. E aqui está falando: seja batizado em nome de Jesus, né?
Porque não adiantava eles não crer no Messias, eles tinham que crer, eles tinham que receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, amém? E aqui está dizendo que eles tinham que se arrepender, e o que eles sentiram aqui após a pregação de Pedro foi arrependidos em seu coração. O arrependimento surgiu no coração daquele povo através da pregação da palavra, porque o Espírito Santo começou a agir, trabalhar naqueles corações através da pregação de Pedro. Então olha aí, segundo passo, nós temos que estar arrependidos dos nossos pecados. E como que eu sei que uma pessoa está verdadeiramente arrependida dos teus pecados? Quando eu olho para ela e vejo que ela teve uma mudança de atitude, de comportamento, de vestimentas. Eu olho para ela, ela mudou na forma de falar, de agir, mudou tudo, completamente. Aí eu sei que verdadeiramente aquela pessoa está o quê? Arrependida dos seus pecados. Eu olho para as obras dela e vejo que verdadeiramente aquela pessoa ali, ela está arrependida dos seus pecados. Agora, se eu olho para uma pessoa, não vejo mudança, eu não vejo transformação, continua com o mesmo comportamento, que o mundo está comportando como o mundo se comporta, se vestindo como o mundo se veste, não tem nenhuma diferença. Eu olho para essa pessoa e falo, não, essa pessoa não se arrependeu dos seus pecados, não, essa pessoa ela não abandonou os seus pecados, porque quando a gente fala em arrependimento, nós estamos falando de abandono, de abandonar o pecado, de deixar aquilo que desagrada a Deus, amém? Então, se eu olhar para a obra de uma pessoa, seu comportamento, sua maneira de vestir, e eu vejo que aquela pessoa não mudou nada, eu sei que ela verdadeiramente não está arrependida dos seus pecados. Como eu olho para a vida de Zaqueu e vejo que ele verdadeiramente estava arrependido dos teus pecados. Como que eu sei que ele estava arrependido? Porque quando Jesus entrou na casa dele, ele disse, Senhor, a quem eu defraudei, eu vou devolver, eu devolvo quadruplicado, amém? Tudo que eu defraudei a pessoa, quer dizer, ali eu estou vendo o que? Arrependimento dos pecados. Eu estou vendo Zaqueu com o coração cheio de arrependimento, amém? Eu estou vendo mudança, eu estou vendo transformação. A obra de Zaqueu está mostrando que verdadeiramente Zaqueu está arrependido dos seus pecados, amém? Está mostrando que ele não quer mais andar naquela vida desonesta, naquela vida de pecado, né? Defraudando. Teve uma transformação ali. Ele está pronto para ser o quê? Batizado. Ele está pronto para sepultar o velho homem, amém? Porque ele está arrependido dos seus pecados. Ele creu em Jesus, ele recebeu Jesus, e agora a Bíblia está mostrando que ele está arrependido dos seus pecados. E temos que estar arrependido, amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios 7,10, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Arrependimento. O arrependimento, segundo Deus, é um sentimento de mudarmos o nosso ponto de vista e nossos sentimentos em relação ao pecado. Olha aí, arrependimento. O que vai acontecer? Né? É um sentimento de mudarmos, né? De mudarmos nosso ponto de vista, nossos sentimentos em relação ao pecado. Eu amava o pecado, eu amava o mundo, agora eu não amo mais, agora eu tenho nojo do pecado, eu odeio o pecado, como Cristo odeia o pecado, eu também agora passei a odiar o pecado, porque agora o Espírito da promessa está na minha vida, habita dentro de mim, através do momento que eu acreditei no Evangelho da salvação, que eu recebi a palavra da verdade, Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, amém? Então olha aí, produzindo uma reforma no nosso comportamento, arrependimento, olha aí, produz uma reforma no nosso comportamento. Olha aí que coisa linda. O arrependimento é um sentimento que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Que bonito, né? Arrependimento é uma decisão de não pecarmos novamente. Vai e não peques mais, né? É uma decisão, não vou pecar mais, eu não vou mentir mais, eu não vou roubar mais. É que nem aquela palavra de Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância, mas Ele manda agora que todos se arrependam dos seus pecados. Vai e não peques mais, abandone o pecado. Você agora conheceu que idolatria é pecado, que o único Deus,
ele é espírito que deve ser adorado. Então agora para de adorar essas imagens de escultura, povo de Atenas. Foi para o povo de Atenas, no Areópago, que Paulo estava pregando, amém? Acerca dos deuses estranhos, dizendo para aquele povo que o Deus que ele servia não habitava em templo feito pela mão de homem. E aí Paulo esclarece, prega a verdade, e o povo conhece a vontade de Deus, e agora Paulo diz, olha, arrependam-se dos vossos pecados, larga essas abominações de lado, e venha servir a Deus, venha viver em novidade de vida, venha adorar a Deus agora em espírito e em verdade, que ele está procurando os seus verdadeiros adoradores, amém? Arrependimento é uma mudança na mente, é chorar com sinceridade diante de Deus, pedindo-lhe perdão. Então, neste momento, o Espírito Santo de Deus age em nós, nos fazendo enxergar o mal que causamos a Deus e a nossa alma. Só o Espírito Santo pode fazer a gente olhar para o nosso caminho e ver a forma que nós estamos verdadeiramente andando, desagradando a Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Como podemos saber que estamos verdadeiramente arrependidos? Bom, isso aí eu já falei. Pela mudança que há em nós, que ocorre em nós, né? Pelas obras que estamos praticando. Você olha para a pessoa e vê verdadeiramente se ela está arrependida ou não, olhando para as suas obras que ela está praticando, pela mudança que houve na sua vida, amém? As coisas velhas foram abandonadas, tudo se fez novo. Olha aí, as coisas velhas foram abandonadas. Segundo Coríntios, acho que é capítulo 5, versículo 17, que vai dizer, né? As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura. Você agora é uma nova criatura. Tudo. Você jogava futebol, você mentia, roubava, matava, curtia pornografia na internet. As coisas velhas se passaram. Agora tudo se fez novo. Você agora vai viver para a glória de Deus. Amém? Tudo que fazíamos, olha, tudo que fazíamos, nós não vamos fazer mais. Por quê? Porque agora eu sepultei, eu vou sepultar o meu velho homem. Eu não posso querer me batizar e no outro dia eu estar lá fumando maconha, bebendo cachaça, andando de qualquer jeito, da mesma forma que eu andava outrora, quando eu estava nas trevas do pecado, quando eu não conhecia Jesus Cristo. Agora tudo tem que ser diferente. Aquilo que eu fazia que desagradava a Deus, eu não vou fazer mais, porque agora eu estou sepultando a minha velha mulher. Amém? Pois agora conhecemos a verdade. Fomos transformados em novas criaturas. Nossas atitudes agora serão diferentes em todas as áreas da nossa vida. Quando nos arrependemos de verdade, mudamos nossas opiniões. Não queremos mais cometer os mesmos erros novamente. Não desejamos continuar amando o pecado. Não praticamos mais o pecado, não por medo ou porque seremos castigados, mas porque o odiamos. Quando o Espírito da promessa, ele entra verdadeiramente na tua vida, você não tem mais paixão e nem amor pelas coisas do mundo. Você agora passa a amar Cristo acima de tudo. Amém? Você quer fazer de tudo para cada dia estar mais perto, se aproximar mais e mais dele. Isso acontece quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Agora, se você não está sentindo isso, meu irmão, você precisa se entregar para Cristo de corpo, alma e espírito. Amém? Porque quando a gente entrega, eu tenho experiência própria, quando eu me entreguei, eu era vaidosa, eu praticava as coisas do mundo, mas quando eu me entreguei, olha, eu era apaixonada em muitas coisas do mundo, mas quando eu me entreguei para Cristo de verdade, eu passei a odiar as coisas do mundo. Eu passei a sentir nojo do pecado. Amém? Houve mudança na minha vida. E não foi o homem, não foi pastores, não. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que trabalhou na minha vida, que convenceu do pecado a minha vida. E ele também quer te convencer. Amém? Quando nos arrependemos de verdade, mudamos nossas opiniões, não queremos mais cometer os mesmos erros novamente. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso traz uma tristeza profunda, mas a pessoa pode voltar a praticar os mesmos erros. Talvez o que você está sentindo seja remorso e você está achando que é arrependimento, mas é remorso.
Remorso, a pessoa sente uma profunda tristeza, mas depois, quando é amanhã, está lá praticando o pecado tudo novamente. Então quer dizer que ela não está arrependida. Isso não se trata de arrependimento, mas sim remorso. O Espírito Santo não age no remorso, ele age no arrependimento. Uma pessoa pode ter sentimento, ou melhor, uma pessoa pode ter remorso, porém não tomar nenhuma atitude em relação a esse sentimento. Já o arrependimento sincero faz a pessoa tomar uma atitude para corrigir e abandonar. Olha aí, Espírito Santo de Deus, né? O arrependimento. Outra coisa aqui, para a pessoa ser batizada, ela precisa estar o quê? Liberta. E se uma pessoa estiver oprimida, tem que ser liberta primeiro. Como que eu vou batizar uma pessoa oprimida? Como que eu vou batizar uma pessoa fumando, bebendo? Uma pessoa que está andando na vaidade, não se libertou, amém? Está falando palavrão. Primeiro a pessoa tem que ter uma libertação para poder ser batizada, tem que estar liberta. Quando nós chegamos a Jesus fazendo oração de confissão, aceitando como Salvador, temos muitas coisas das quais devemos ser libertos. Muitas pessoas quando vêm a Jesus, têm vício de fumar, de beber, pratica a mentira, a prostituição e todo tipo de pecado, imoralidade, a sensualidade, as vaidades, os jogos, tudo isso. Muitos praticam masturbação, o aborto, né? E outras coisas mais. Vivem uma vida errada e cheia de pecado, que para eles até parece coisa comum e natural, mas desagrada a Deus. Para sermos batizados, temos que deixar de praticar todas estas coisas e estarmos transformados, ou seja, regenerados. Às vezes isso não é fácil, mas agora temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajudará em tudo, nos guiando e ensinando em todas as coisas. Tanto é que em João 14, 26, a gente lembra que Jesus, antes dele, meus irmãos, ele subir para o Pai, né? Ele ainda estava aqui. Nós vemos que ele disse: olha, gente, eu vou para o meu Pai, mas enviarei outro Consolador, e esse mesmo Consolador, esse mesmo Espírito Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará a comandar na presença do meu Pai. Olha aí, ajudará em tudo. Ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Amém? Agora já conhecemos o que agrada e não a Deus. A verdade que é Jesus nos libertará dessas coisas que nos escravizam. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Sozinhos não venceremos essas coisas, mas para isso temos a ajuda do Espírito Santo, que agora está vivendo em nós e nos dará forças necessárias para nós vencermos. Olha aí, quem dá força para nós é o Espírito Santo de Deus. Quem nos ajudará? O Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar a vencer as fraquezas da tua carne. Amém? Não se preocupe. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, eu não vou vencer. Amém? O Espírito Santo te ajudará. A partir do momento que você entregar a sua vida para Cristo de verdade, o Espírito Santo de Deus vai estar com você para te ajudar, para te regenerar, transformar a cada dia. Amém? E aqui diz também assim: ora sempre para que isso aconteça, ore sempre para que isso aconteça em você. Há muitas coisas que precisamos abandonar para alcançarmos nossa morada no céu. 1 Coríntios 6, 9, 10 e 11, ali tem uma lista de pecados que a gente precisa de abandonar. A bebida alcoólica, o vinhozinho, o 51, a cerveja, até mesmo que muitas pessoas, né, falam: que isso, posso beber cerveja sem álcool, mas a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Amém? Mesmo que não contenha álcool, mas a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Se está bebendo cerveja com álcool, é porque ele está desejando beber cerveja com álcool. Amém? Né? Ainda não saiu do coração daquela pessoa o desejo pela cerveja com álcool. Aí bebe a sem álcool para poder dar uma disfarçada, né, meus irmãos? Amém? Mas a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Então, olha, a Bíblia diz ali: os bêbados, os maldizentes, os roubadores, os efeminados, sodomitas, os adúlteros, todas essas pessoas, ladrões, né? Então, se você tiver incluído, né, num desses pecados aí, ó, bêbado, comete o pecado da bebedeira, vai ter que deixar a bebedeira para poder se batizar, não para aceitar Jesus. Aceitar Jesus vem bebendo, fumando,
tatuado, vem do jeito que tá. Mas para ser batizado, irmã, eu tenho tatuagem no corpo, eu posso me batizar? Claro que sim. Você está arrependido agora. Não importa se a tatuagem está aí. Você está arrependido? Arrependeu de ter feito isso, que é o importante. Você arrepender e não fazer isso mais. Não praticar isso mais. Amém? Por que eu não posso colocar tatuagem no meu corpo? Porque a Bíblia diz em Levítico 19, 28. Não dareis golpe na vossa carne e nem fareis marca alguma sobre o vosso corpo. Por quê? O seu corpo é o quê? Será porque o corpo nosso, irmãos, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 20. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como que eu vou ficar destruindo o que é templo do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz: se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá ele, né? Então, olha, se você tatuava, você não vai tatuar mais. Se você bebia bebidas alcoólicas, você não vai beber nem vinhozinho, Alessandra, não. Amém? Vai ter que se abster de tudo isso, né? O vinhozinho, porque o vinho, Provérbios 21, 20, né? Versículo 1. Porque o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, deixa a pessoa agitada. E quem errar nele nunca será sábio. Salomão tá dizendo, ali no livro de Provérbios. A mãe do rei Lemuel, no capítulo 30, 31, se não me falha a memória, ela vai dar conselho para o seu filho, para que ele não venha se entregar à bebida forte, meus irmãos. Olha o conselho de uma mãe para o filho, porque senão, meu filho, como que você vai ter sabedoria para reinar, né? Para julgar, se você é um beberrão, se você é dado à bebida alcoólica. Nós lembramos do exemplo de Nabal. Nabal era um homem beberrão e comilão também. Nós vemos que era um filho de Belial, que o Espírito Santo de Deus não habitava nele, né, meus irmãos? Então, olha aí. Meu Deus, geralmente as pessoas que bebiam muito eram os filhos de Beliais, né? E não vamos ser um filho de Belial, não vamos nos entregar às paixões do mundo, aos prazeres do mundo, não vamos querer cumprir com a concupiscência da nossa carne, né? Então todos que querem ser batizados têm que largar o mundo, têm que largar o pecado, amém? Se você se vestia roupa curta, você vai ter que deixar de vestir. Você agora é o quê? Você agora é uma testemunha de Cristo. Você agora é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você agora é imagem e glória de Deus. Amém? Você está vivendo agora para a glória de Deus e não para envergonhar o nome de Cristo. Você agora tem que viver em novidade de vida. Agora nós temos que ser diferente após ter sepultado nosso velho homem no batismo. Amém? Temos que ser diferente do mundo. Meus irmãos, né? Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Eu matava, eu não vou matar mais. Eu roubava, eu não vou roubar mais. Eu jogava na telecena, na rifa, eu jogava jogo do bicho, eu jogava baralho, eu jogava dominó, eu jogava tudo quanto é tipo de jogo, futebol, eu torcia para o Corinthians, eu torcia para o São Paulo, eu torcia para o Santos. Agora você pertence ao time de Cristo. Agora você não é mais fã de Corinthians, não. Agora você é de Cristo. Você é de Cristo. Amém? A glória é só para Ele. A honra, o louvor é só para Ele. Sua boca, o seu corpo, tudo foi criado para o louvor da glória de Deus, né? Então, nada agora de glorificar o homem, nada agora de torcer para Corinthians, né? Meu Deus do céu. Nada agora de jogar, de tentar a sorte, porque quem muda a nossa vida é Jesus Cristo. Amém? Você não precisa, após ali você entregar a sua vida para Jesus, você sepultar o seu velho homem, acabou aquele negócio de amuletagem, de visitar a macumbaria, de ir no cartomante, de ler sorte, acabou esse negócio agora. Agora você tem que morrer para o mundo. Antes você dava a sua mão para a cigana ler, você ia na macumbeira, sentia vela para imagem de escultura, mas agora você sepultou o teu velho homem. Você agora não vai de finado, mas lá no cemitério, eu vou lá porque é de finado, eu vou orar para quem já morreu, vou acender uma vela para quem já morreu. Não, agora você sepultou teu velho homem. Agora você tem que viver em novidade de vida. Amém? Você agora conhece a palavra de Deus, que quem morre, quem morreu,
Ele não está ali mais, ele não está no cemitério, lá só está os ossos, os restos mortais. Mas a alma daquela pessoa, ou foi para o céu ou foi para o inferno. Agora o espírito retornou para Deus que o deu. E se nós formos no cemitério dia de finado, meu Deus, é como se estivéssemos sendo ignorante, uma pessoa que não sabe de nada. Mas agora nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Que o nosso Deus não precisa nós ficar acendendo vela para Ele, amém? Carregando amuleto, carregando o pé de coelho, amuleto da sorte, amém? A mão, não sei do que, de Fátima, amuleto islâmico, né? Meu Deus, quantas pessoas carregam, né? Até hoje, uma cruz no pescoço, carrega um patuá dentro do bolso, uma ruda atrás da orelha, mas você agora sepultou o teu velho homem. Agora você vive para a glória de Deus. Você não é trevas mais. Amém? Agora você é luz no Senhor. Andai como filho da luz. Paulo escreveu para os Efésios do capítulo 5. Andai como filho da luz. Agora imagina, você batiza e você vai envergonhar no outro dia o nome de Cristo. Vai dar mau testemunho, vai escandalizar a obra de Deus. Andando igualzinho você andava no mundo. Cigarrão na boca, um litro de cachaça, andando com as roupas curtinhas e com a Bíblia debaixo do braço. E aí? Será que vai estar glorificando a Deus? Então por isso que o batismo é uma coisa mais séria, né? É sepultamento do velho homem. Ah, irmã Alessandra, e se eu pecar depois? Irmã, eu não vou me batizar, porque e se eu pecar depois, irmã Alessandra? E se eu pecar, irmã Alessandra? Eu estou com medo de pecar depois que eu batizar. Espera aí que nós já vamos chegar lá. Espera aí que eu já vou te esclarecer sua dúvida. Amém? Eu vou ler aqui, vou ler para você. Se eu pecar após o batismo, a Bíblia responde de várias formas. 1 João 2:1. Filhinhos, não pequeis. A vontade do Senhor é que ninguém fica pecando, vivendo o pecado. Sai do pecado e não volte mais para ele. Vai, não peques mais. Porque o pecado, gente, quem brinca com o pecado, o negócio é feio. Aí Jesus vai dizer, filhinhos, não pequeis. Eu não quero que vocês fiquem andando no pecado. Mas se acontecer de vocês pecar, João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se acontecer de pecar, né? O que você vai fazer? Pede perdão, porque temos um advogado para com Jesus Cristo justo. Pede perdão que Deus vai te perdoar. Amém? Então não tenha medo. Esse negócio é o inimigo que coloca, que joga na sua mente, que quer te pôr desespero e te desanimar, para você não batizar, para você não cumprir com a justiça divina e ficar o resto da sua vida aí, só indo na igreja e não firma um compromisso com Jesus. Por causa do medo. O medo, e se eu cair? E se eu não aguentar a tentação, meu Deus? E se eu desviar? Irmã, se você for pensar nisso, você nunca vai cumprir com a justiça divina. Amém? Tem que ter fé, você tem que acreditar, tem que ter fé. A Bíblia diz em 1 João 5, quem tem fé, ele vence o mundo. Amém? Quem tem fé, ele vence o mundo. Quem verdadeiramente é nascido de Deus, ele não vive pecando. O pecado é que nem eu disse, sempre digo. Eu vi uma irmã falar uma vez na live e isso ficou na minha mente. O pecado é que nem um acidente, né? Às vezes você peca como se fosse um acidente. Mas você não vai mais viver pecando, porque agora você é nascido de Deus. Amém? E não tem por que ter medo, tem que confiar no Senhor. Deus está comigo e o Espírito Santo, e eu não estou sozinho, o Espírito Santo vai me ajudar a cumprir com a palavra de Deus, ser fiel ao Senhor. Amém? Até o fim, até a morte, para mim receber a coroa da vida. Amém? Que bênção de Deus, né? 1 João 7... Coríntios 6,11 também fala. Nestas passagens bíblicas, lemos que Jesus nos perdoa se nós nos arrependermos de coração do que fizermos de errado. A Bíblia diz em 1 João 2,1 para não pecarmos. Isso é mandamento. Está dizendo para não pecar. Mas se pecar, né, se vier a pecar, é o que eu disse. Temos junto a Deus um advogado que chama Jesus Cristo, a quem podemos contar com a sua misericórdia e que poderá nos perdoar. No livro de Hebreus 10, 25, 26, a Bíblia nos orienta para estarmos juntos
e encorajarmos-nos uns aos outros até o dia da vinda de Cristo. Se algum dia nos sentir fracos, desanimados, propensos ao pecado, procure auxílio dos irmãos da igreja e do seu pastor. E nunca permita que o pecado volte a dominar a sua vida. Olha aí, quando você se sentir fraco após o batismo, procure os irmãos da igreja, aqueles que são espirituais, procure o teu dirigente, o teu pastor, o teu líder, e pede ajuda para ele, pede oração para ele, pede uma palavra para ele, pede para ele fazer uma campanha em teu favor, para que você venha se fortalecer no Senhor. Pede ajuda, vai para a igreja, não fique em casa. Quando você se sentir fraco, não fique em casa, pelo amor de Deus, não fique em casa não, vai para a igreja, amém? Porque ali na igreja é que os irmãos começam a encorajar um ao outro, a admoestar, exortar um ao outro, consolar um ao outro. É ali que você encontra com os irmãos, e você recebe ajuda, força, através das palavras, das orações dos irmãos. Então, se você se sentir fraco após o batismo, procure ajuda, né? Não fica sem ir na igreja não, porque você não vence luta dentro de casa, você não vence o teu problema ficando dentro de casa, amém? No demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder, né? Efésios 6:10. Bom, para estar finalizando aqui rapidinho, eu vou ler aqui o que é regeneração. É a transformação que temos quando começamos a viver a vida com Jesus. E essa transformação é feita pelo Espírito Santo. A nossa vida, que era cheia de pecados, vícios e transgressões, é lavada pela palavra de Deus. Olha aí, por isso que nós temos que ter contato. Por isso que eu sempre falo, gente, palavra, gente, palavra, gente. Gente, palavra, tem que buscar a palavra. Você que quer ser liberto do pecado, não adianta você ficar correndo atrás de revelações. Se você rejeita a palavra de Deus, você nunca vai ser liberto. Porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus, ele realiza a regeneração na sua vida. Você pode ver que o crente, meus irmãos, que ele não tem contato com a palavra, que ele não ouve a palavra de Deus, ele demora mais para ser liberto, ou nem ele é liberto, não consegue alcançar a sua libertação verdadeiramente. Agora você pega um crente, que ele chega na igreja, e ele começa a alimentar-se, receber a palavra de Deus, logo, logo, não demora, ele está liberto, ele está transformado, ele está regenerado, por causa da palavra de Deus. O efeito, o poder da palavra de Deus traz mudança. Vocês acham, irmãos, aquela palavra de Gênesis 1 não é em vão não. O Senhor não mandou Moisés escrever para ficar de enfeite, para apenas você saber, nossa, Deus criou o céu, terra, nossa, que lindo, que maravilhoso. Não, aquilo ali ele quis mostrar o poder da sua palavra, o poder que essa palavra tem de transformar, meus irmãos, a vida de uma pessoa. Se essa palavra teve o poder de transformar a terra, que era sem forma, vazia, e através do poder da palavra, a terra foi preenchida, amém? A terra que era sem forma, que era vazia, passou a ser habitada pelo poder da palavra de Deus. Jesus disse, haja luz, tinha trevas sobre a face do abismo. E aí Jesus disse, haja luz, olha o poder da palavra transformando a terra, cheia de trevas, agora tem luz, por causa do poder da palavra de Deus. Daqui a pouco a terra, daqui a pouco o mar, daqui a pouco, meus irmãos, lumiares, daqui a pouco, meus irmãos, aves voando no céu, daqui a pouco a terra produzindo ervas, produzindo árvores frutíferas, os animais, daqui a pouco o mar produzindo os répteis, os peixes. Pelo poder da palavra de Deus aconteceu essa transformação, a terra foi habitada, que antes era vazia. Olha o poder da palavra de Deus. Jesus está querendo dizer o quê? Que ele pode te transformar, te preencher através da palavra de Deus. Esse vazio que tu sente, essa transformação que você tanto quer, tanto deseja na tua vida, ela virá na sua vida através de você ouvir, de você receber a palavra de Deus. O Espírito Santo vai operar na sua vida através do poder desta palavra. Então quer ser liberto do cigarro, bebida, das vaidades, do pecado, do mundo? Seu jeito de ser, irmão, é ouvindo a palavra, é se alimentando com a palavra, é você recebendo a palavra. Não adianta você ir para o culto só de revelação, você nunca vai ser liberto verdadeiramente.
Você até pode se sentir bem ali na hora, mas não liberto, não transformado. Não será transformado, porque é a palavra de Deus que transforma. Nós somos gerados, meus irmãos, de novo, através da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Nós nascemos através da água, do Espírito, da palavra de Deus. Nós somos gerados de novo, através dessa semente incorruptível. Amém? Foi Pedro quem falou. Carta de Pedro, 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 23, se eu não estiver errada. Amém? Regeneração. Olha aí. Deixa eu ver aqui, para que desçamos as águas do batismo, devemos estar conscientes de que já não fumamos, não bebemos, não praticamos mentira, adultério, prostituição, não falamos mais coisas imorais, outras coisas mais que a Bíblia nos orienta a não praticá-las. Você pode dizer que já está liberto e apto para ser batizado? E aí? O adultério. Você não é casado ainda, né? Não é casado, está vivendo em fornicação, né? Sexo fora do casamento, aí tem que regularizar a situação, tem que ir lá casar no papel, bonitinho, né? Regularizar a situação. Se você está traindo a sua esposa, traindo o seu marido, parar de trair, né, irmão? Parar de trair, né, irmã? Sair do adultério, amém? Para poder ser batizado, sepultar o velho homem, para ser uma nova massa, amém? Para glorificar o nome de Deus agora. Meu Deus, que a luz de Deus resplandeça sobre a tua vida, né? Quem fumava tem que estar ciente, consciente de que já não fuma mais. Olha, eu não fumo mais, agora eu vou batizar e sepultar o velho homem lá. Vou deixar ele lá. Quando eu sair, eu estou saindo uma nova criatura, eu estou saindo uma nova vida, amém? E agora é só para a glória de Deus que eu vou viver, amém? Eu lembro que no primeiro batismo, irmãos, batismo é um só, mas desde que a pessoa batizou, liberta. Porque se ela batizou tudo em pecado, irmão, tem que batizar de novo. Ela não sepultou nada. O meu primeiro batismo, batizei de qualquer jeito. Uma Alessandra lá de shortinho curtinho batizando, cheio de batom na boca, cheio de maquiagem. Amém? Porque eu não fui ensinada conforme a palavra de Deus. Né? Fui lá, só tomei um banho de água fria, eu nem entendi o que era batismo. Né? Indo um dia antes do batismo, tem o maior forró lá, né, evangélico lá, amém? Todo mundo dançando, depois foi todo mundo batizar, e eu perdido no meio daquilo tudo, né? Sem saber se aquilo era certo, se era errado. Falei, deve ser que é certo, né? Deve ser assim mesmo, né? Deve ser que para batizar tem que dançar, amém? Tem que dançar um dia antes e no outro dia vai lá, amém? De qualquer jeito, né? Aí vai lá de short curto, amém? Cheio de maquiagem, e desce lá na água, só toma um banho de água fria, ainda quase morre afogado, sai de lá, não entendeu nada, não sabe nem o que é novidade de vida. Foi assim que eu saí do meu primeiro batismo, sem libertação nenhuma, e o batismo não me libertou de nada. Do jeito que eu entrei na água, eu saí da água, praticando as mesmas coisas erradas, até que um dia eu entendi, até que um dia o Espírito Santo me fez compreender o que verdadeiramente é um batismo. É sepultamento do velho homem, amém? Sepultamento do velho homem. Eu não tinha sepultado nada. Meu Deus, que situação, né, irmãos? Aí eu tive que me batizar de novo, ser batizada novamente. Aí tem gente que fala, mas o batismo é um só desde que você esteja liberto. Agora, se você não estava liberto, tem que ser batizado de novo. Você batizou fumando, bebendo, no adultério, batizou cheio de maquiagem, roupa mundana, assistindo televisão, no pecado, amém? As coisas mundanas, né? Aí tem que batizar de novo, batizou naquele tantão de pecado, roubando, matando, meu Deus, abortando. O batismo não valeu, porque você saiu de lá e continuou praticando as mesmas coisas, né? Agora tem gente que não, batizou certinho, largou o pecado, batizou bonitinho, né? Estava liberto, obedecendo a palavra de Deus. Aí sim, teu batismo valeu. Mas o meu não tinha valido não, né? Eu nem fui ensinada. Cheguei lá e pá, tomou um banho de água fria. Mas graças a Deus que depois eu entendi o que verdadeiramente era batismo. Significado do batismo. Pela imersão. A Bíblia nos dá o significado.
simboliza a morte, abandono do pecado e nova vida com Jesus. Olha aí, o significado do batismo está simbolizando a morte. Morte para o pecado, abandono do pecado, nova vida com Jesus. Ou seja, aquela vida errônea que vivíamos longe de Deus foi sepultada. Ela não deve existir mais. Isso quer dizer que nós agora, após o batismo, ressuscitamos para uma nova vida com Jesus. Amém? Os requisitos para o batismo, um deles também aqui, está acabando, acabei aqui, ó, só falta mais esse. É ser ensinado. Isso daí eu não tinha sido ensinada não. Se você for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a Bíblia fala, meus irmãos, sobre aquele eunuco que tinha ido para Jerusalém adorar a Deus. E Deus mandou o evangelista Filipe se ajuntar àquele carro, porque aquele homem lia a Bíblia em alta voz, mas não entendia nada, e ele queria entender porque ele queria. E aí Deus fala, junta esse carro. Aí Filipe falou, você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou, se alguém não me explicar, eu não estou entendendo nada. Aí ele falou, sobe aqui. Ele falou, tudo bem, vou te ensinar, vou te explicar o que essa palavra está dizendo, de quem que essa palavra está falando. E ele insistia em perguntar de quem que é de Isaías, ou de algum outro profeta que eu não sei. Eu quero saber quem é esse homem que sofreu por minha causa. Eu quero saber quem é esse homem que foi moído pelos nossos pecados, que não deram crédito à sua pregação, que era como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura. Eu quero saber quem é esse homem que foi levado para o matadouro como ovelha muda. Eu quero saber quem é esse homem que ele levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu quero saber quem é esse homem. Quem é esse homem? Amém? Meu Deus do céu. Aí, Isaías 53 ele estava lendo. Filipe falou assim, ó, esse homem era Jesus, foi Jesus. Morreu por nós, foi moído por nós. É o trigo que virou a farinha, foi moído por nós. Amém? E ele quer te dar a vida eterna. Aquele que crê e for batizado será salvo. Explicou, ensinou a palavra de Deus para ele. Ele foi discipulado. Ele foi ensinado antes dele descer as águas batismais, antes dele cumprir com a justiça divina, ele foi ensinado na palavra de Deus pelo evangelista Filipe. E aí depois, quando eles estão indo, avista água, na beira da estrada, um rio. E aí ele disse, eu quero ser batizado. Quando ele viu água, eu quero ser batizado. Olha aí, quando a pessoa aceita Jesus de coração, surge o desejo dentro dela de querer fazer a vontade de Deus. Eu quero ser batizado, eu quero viver para Deus e não mais para o mundo. Eu quero viver em novidade de vida, eu quero abandonar os meus pecados, eu quero sepultar o meu velho homem, eu quero morrer para o mundo. Ah, você quer? Bom, se você crê que Jesus é o Filho de Deus de todo o teu coração, é lícito. Você pode ser batizado agora, esse é o primeiro requisito. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? De todo o teu coração? Eu acredito, eu creio, eu recebo Ele na minha vida como meu Salvador. Então vamos lá, você já está arrependido do pecado, já aceitou Jesus? Então agora vamos lá, o que te impede? Nada. Aí Filipe batizou aquele homem naquelas águas correntes. Amém? Olha aí que bênção de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Jesus falou lá em Mateus 28, 18, né? E 19 e 20. Ide ensinai, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, antes de ser batizado, tem que ser ensinado. A pessoa tem que saber quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, quais os atributos. O que é batismo? Não adianta a pessoa ser batizada e ela não sabe de nada, ela não conhece quem é Deus, ela não conhece o que é batismo, ela não sabe o que é sepultar o velho homem, ela não sabe o que é pecado, o que é consequência de pecado, ela não conhece a palavra de Deus. Irmãos, primeiramente a pessoa tem que conhecer a palavra de Deus. Primeiramente a pessoa tem que ser ensinada na palavra de Deus para depois ela ser batizada, porque senão a pessoa vai ser batizada e depois ela vai querer questionar, ela pode falar assim, ela pode querer voltar atrás, porque ela foi batizada sem conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Como que ela vai andar no caminho do Senhor se ela não foi ensinada,
Se não foi mostrado para ela qual é a vontade do Senhor, ela vai sair da água do batismo e vai continuar levando a mesma vida, porque ninguém ensinou para ela o que é pecado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, a forma que ela deve andar para glorificar o nome de Deus. Amém? Então temos que ensinar primeiro. Eu quero ser batizado, então tem que estar liberto das maquiagens, das joias, as vaidades, as roupas mundanas, porque agora você vai, representar Cristo na terra. E como que eu vou representar Cristo na terra andando na sensualidade? Eu boto um saltão desse tamanho, sai requebrando, uma roupa coladinha no corpo e digo, sou embaixadora de Cristo, sou representante do Senhor na terra. Que representante é esse? Meu Deus, de mau testemunho, escandalizando a obra, fora da palavra, fora da sã doutrina, fora da santificação, Meu Deus, somos representantes de Cristo na terra, então nós temos que andar conforme a palavra. O representante de Cristo, ele tem que andar conforme a palavra de Deus. O seu traje, a sua forma de se vestir tem que ser vestir com decência, com pudor, com modéstia, uma roupa decente, que cobre o joelho, que não mostra as vergonhas. Amém? A mulher de Deus, que é uma verdadeira mulher de Deus, ela tem que se vestir como as santas mulheres do passado se vestiam. Cobrir as suas vergonhas. Agora hoje não, a moda cada vez que você ficar mais nu com o teu corpo exposto, você é aplaudido pela sociedade, pelas redes televisivas, O mundo hoje aplaude quem está andando nu. Cada vez que as pessoas andarem nu é mais aplaudido, meus irmãos? Agora o restante é chamado de cafona, de quadrado, mas não se importe com isso não. Faça a vontade do Senhor. Amém? Faça tudo para a glória de Deus. Amém? Então a serva de Deus que vai se batizar, vai ser batizada. O homem de Deus que vai ser batizado, ele tem que estar transformado na sua maneira de vestir. Não é batizar e depois eu mudo meu guarda-roupa, não. Depois eu mudo minha forma de vestir, não. Que aí depois acomoda. Aí depois não muda nada. Aí vem a tentação e não muda nada, Continua vestindo da mesma forma, continua andando da mesma forma. Então tem que estar liberto primeiro, e depois vai lá e sepulta o velho homem. Amém? O guarda-roupa tem que ser mudado, meus irmãos? Todas as roupas mundanas você não vai usar mais. Homens que se vestiam como mulheres, efeminados, porque tem homem que se veste igual mulher. E a Bíblia diz, Deuteronômio 22:5, não haverá traje, roupa de homem na mulher e nem de mulher no homem. Mulher se vista com traje de mulher, homem se vista com traje de homem. Naquela época já existia diferença entre a roupa do homem com a roupa da mulher. Não eram iguais não, tinha diferença. Amém? Vestia túnica, mas por baixo daquelas túnicas do homem tinha ali os seus calções, tinha ali, tipo umas calças por baixo. Amém? E hoje as pessoas, pode usar bermuda, calção, isso aí naquela época era roupa íntima, era considerado roupa íntima. Então a pessoa que ela está andando de calção, é como se ela estivesse andando de peças íntimas, é como se ela estivesse andando nua diante de Deus. Amém? Então há diferença na vestimenta, irmãos, do homem com a mulher. Amém? Então para você ser batizado tem que estar liberto, das maquiagens, das roupas mundanas. Amém? Dos trajes mundanos, dos jogos, da televisão, dos programas mundanos da internet. Amém? Qualquer dia eu vou falar aqui um pouquinho sobre os programas mundanos de internet e televisão. Amém? Vou falar sobre o jejum também, vou explicar sobre o jejum, é muito importante. E outro requisito é ter fé, tem que ter fé, tem que estar arrependido, isso aqui eu já falei, Só repetição aqui. Amém? Então está aí a palavra do Senhor, guarde a palavra do Senhor, meus irmãos. Amém? Todos que querem ser batizados, abandonem o mundo, arrependam-se dos vossos pecados, porque Jesus está voltando, não há tempo mais não. Amém? Jesus está às portas e Ele está dando oportunidade para você se arrepender. Essa madrugada eu tive uma visão terrível, terrível. Às vezes alguém até tem discernimento, porque eu não tive discernimento, não sei se é espiritual, eu não sei se é material,
Mas olha, irmãos, eu só sei que eu chorei muito. Eu vou contar a visão aqui, eu vi vindo um furacão, não era só um, eram vários furacões negros. E no meio daqueles furacões negros, estava cheio de brasa de fogo. Tinha fogo, brasas e brasas de fogo no meio daqueles furacões. Aqueles furacões negros, irmãos, era terrível. E eles vinham. E aí, meus irmãos, eu vi quando todo mundo começou a correr, entrar para dentro das suas casas, muitos fechando as portas. Eu via gente na rua que não estava conseguindo correr, o furacão era muito forte. Irmãos, e aonde aqueles furacões passavam, a carne da pessoa, a pessoa ficava pura caveira, comia a carne da pessoa, como fogo que queima a carne da pessoa, ficava somente a caveira da pessoa, meus irmãos. Amém? Irmãos, os carros nas ruas, os pneus derretiam quando aquele furacão passava. Casas eram destruídas, arrancava telhados. Eu via voando, meus irmãos, carro por cima das casas. Aonde aqueles furacão passava, irmãos, eu estava dentro da minha casa. Eu estava ali juntamente com alguns irmãos que fazia parte do evangelismo da igreja. E eu via também algumas pessoas da minha família. E nisso eu via que a minha filha, mais uma outra irmã que pertencia ao evangelismo, ela saía para ir com a irmã, que a irmã tinha ido buscar, trocar de roupa na casa dela para voltar. E eu lembro que eu ficava até preocupado, falava, meu Deus, e se ela estiver vindo no caminho e não dá tempo de correr desse furacão, meu Deus, eu ficava preocupada. E ali, meus irmãos, naquela casa onde nós estávamos, aquele furacão não conseguia entrar. Eu sei, meus irmãos, que eu fechava todas as janelas, portas, e eu via as faíscas, as brasas caindo, meus irmãos, aquelas faíscas de fogo, passando perto da janela. Foi quando eu olhei, eu pensei que o telhado ia virar por cima da minha casa, mas graças a Deus, a minha casa não aconteceu nada. Mas aquele furacão, ele sumiu por um certo tempo, e de repente, quando eu olhei novamente, meus irmãos, que eu comecei a pensar nas almas, eu comecei a pensar nas pessoas, falei, meu Deus, as pessoas que estiver na rua, Senhor, esse furacão passar, Senhor, eles vão morrer, Senhor. Aonde passava, irmão, só ficava a caveira da pessoa, meus irmãos. Eu comecei a chorar desesperadamente, eu comecei a chorar, minha tia teve que me abraçar naquela visão. Ela me abraçava e tentava confortar eu, e eu preocupada com aquelas pessoas na rua, falava, meu Deus, eu comecei a chorar desesperadamente. Senhor, aonde passar as pessoas vão morrer, Senhor, vai ficar só a caveira, irmãos. E aí quando eu olhei para o céu, novamente, lá vinha pela segunda vez, aqueles furacões, irmãos, cheios de brasa de fogo e negro, amém? E eu lembro que eu tinha saído na rua, eu não sei o que eu tinha ido ver. Quando eu vi, irmãos, já estava se aproximando, eu achei que não ia dar conta de correr para dentro de casa, mas eu consegui novamente, e aquele furacão passou, mas na minha casa ele não teve acesso, aonde estavam aqueles irmãos do evangelismo, junto comigo, e pessoas da minha família, amém? Mas eu pude ver carros com os pneus todo derretido, e eu pude ver, irmãos, casas destruídas, e pessoas pura caveira. Tinha pessoa, irmãos, que tinha metade de carne assim, aqui tinha arrancado a carne, por causa daquele fogo abrasador que estava no meio daquele furacão, terrível, meus irmãos. Eu não sei o que pode ser, né? Eu não sei, mas eu sei que é uma revelação de Deus, porque o Senhor me mostra muitas revelações assim. Eu sei que tem alguma coisa, o Senhor, Ele está passando, é algo que vai acontecer. Eu não sei se é espiritual, amém? Eu não sei. Mas eu fiquei assim, pensativa, né? Eu não sei o que pode ser, amém? Se pode ser alguma doença que virá sobre o Brasil, não sei, sobre a minha cidade, eu não sei. Mas eu sei, irmãos, que nós temos que se aproximar de Cristo cada dia mais, orar cada dia mais, porque nós nunca estivemos tão próximos da vinda de Cristo como agora. É uma coisa atrás da outra. A palavra de Deus está se cumprindo. Irmão, você que tem oportunidade hoje de aceitar a Cristo, reconciliar com Deus, você, meu irmão, que está aí, já está liberto, irmãos, cumpra com a justiça divina, se entrega para Deus, de corpo, alma e espírito, porque Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta, ela vai tocar, amém?
Eu quero convidar nessa noite, tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para reconciliar? Coloca no comentário, eu aceito Jesus, eu reconcilio, entrega a tua vida, Jesus vai transformar e vai escrever o seu nome no livro da vida, vem como está. Se tiver alguém que crê que Jesus é o Filho de Deus, que crê, meus irmãos, que Ele ressuscitou de dentre os mortos, você reconhece que tem pecado e precisa dEle, quer ser transformado, escreve aí, eu aceito Jesus. Eu reconcilio com Deus, você que está desviado. Amém? Entrega a sua vida para Jesus Cristo. Tem alguém, meus irmãos, que você quer entregar a sua vida para Jesus? Não tem? Ninguém nessa noite? Daqui a pouquinho, 3 horas da madrugada, nós estaremos aqui orando, tá bom, meus irmãos? Ontem aconteceu um fato muito maravilhoso, né? No primeiro dia da campanha, eu não sei, os irmãos que estão aqui, que estavam orando comigo, se vocês perceberam no momento que o Espírito Santo de Deus, eu orava, Senhor, o Espírito Santo estava me revelando que ali tinha alguém que o demônio estava grudado na garganta da pessoa. E o Espírito Santo me incomodou para me poder estar orando. Eu comecei a orar, sai, demônio que está segurando a garganta dessa pessoa, sai agora. Irmãos, hoje a irmã mandou testemunho, né, que naquele momento ela estava sentindo uma mão segurando a garganta dela, ela estava sufocada, sem ar. E no momento que orou, aquela mão saiu da garganta dela, eu estou com o testemunho gravado, amém? Ela recebeu a bênção em nome de Jesus na campanha da madrugada. Olha aí que bênção de Deus. A Raquel Fernandes está aceitando Jesus, que maravilha. Quem mais quer aceitar Jesus? Quem mais? Só a Raquel? Então tá bom, né? Levanta a sua mão aí. Repete comigo, você que está aceitando Jesus. Amém? Se tiver alguma criança, jovem, adolescente que quer aceitar Jesus, mãe, pai, avô que está aí, tio, pergunta e coloca o nome aí, tá bom? Vocês que querem aceitar Jesus, repete comigo, diga assim, ó: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém. Agora eu vou orar com quem está reconciliando. A Leite Moura está aceitando Jesus. Se tiver alguém que vai reconciliar, repete comigo, diga assim, ó: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor, me perdoa pelos meus pecados, reescreva o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Amém. A irmã Nádia está reconciliando, que bênção. Os irmãos que eu não vi, me perdoa, porque tem hora que não dá para ver, né? A Leite Moura, reconciliação, né? Que Deus abençoe. Amém. A irmã Tatiana está dizendo que ela precisava de uma confirmação sobre o batismo. Olha aí, Deus confirmando, né? Que bênção de Deus. Amém? E nós estamos nesta campanha também orando para que as almas, né, meus irmãos, até o próximo batismo, nós venhamos ter almas para batizar. Irmãos, não é tempo mais de cochear entre dois pensamentos. Amém? Jesus está voltando mesmo, né? Não é tempo de festa, não é tempo, meus irmãos, de nós ficarmos focados em coisas do mundo. Olha, irmão, essa pandemia, irmãos, Deus está permitindo essa pandemia, meus irmãos, Deus está dando tempo para o povo se arrepender. As pessoas não estão entendendo, meus irmãos, muita gente não está entendendo. Irmãos, Jesus está voltando, raço decanta, Jesus está voltando, gente. Não é tempo não de festa. Irmãos, olha só, olha o que está acontecendo, meus irmãos. Irmãos, Jesus está às portas. Jesus está voltando, gente. Gente, como foi nos dias de Noé, gente. Está acontecendo. Amém? O povo comia, o povo bebia, o povo casava, dava em casamento, plantava, colhia, até que veio o dilúvio e levou a todos. Meus irmãos, de repente, vai ser num piscar de olhos, a trombeta vai tocar. Só aquele que aceitou Jesus e permanece na palavra de Deus é que vai subir. Não se engane, meus irmãos, não se engane. Aquele que está na prática do pecado, que não abandonar os seus pecados, meus irmãos, meu Deus, não fará parte da igreja do arrebatamento.
Amém? Quando a Bíblia diz salvo pela graça mediante a fé, isso aqui fala de obediência. Amém? Salvo pela graça mediante a fé, a obra da fé. Amém? Fé junto com obra. Prova, a obra prova se a fé é verdadeira ou não. Então, quando fala dessa fé aí, está falando da obediência à palavra de Deus. Amém? Guardar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, fica firme com Jesus. Quem está aí cocheando, quem tá balançando de um lado para o outro, olhando para a luta, olha para Cristo, gente, olha para Deus, olha só para Jesus, gente, porque Jesus está voltando. Amém? Então tá bom, tá a palavra do Senhor aí, fica com Deus, senão depois nós não acorda. Amém? Deus abençoa. Paz do Senhor e a paz do Senhor. Um abraço para todos. Os irmãos que aceitaram Jesus, procure uma igreja bíblica, ore, leia a Bíblia todo dia, alimente, trate de se alimentar bem, hein, com a palavra de Deus, para você estar forte na presença de Cristo. Fica com Deus.